Oiê, meu nome é Lara, eu sou aluna do segundo ano lá do ensino médio e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o experimento que a gente estava realizando na disciplina de física. Bom, eu vou ir olhando o meu trabalho, o meu relatório que eu fiz e vou falando um pouquinho sobre ele. Então, basicamente, esse trabalho a gente recebeu orientações do professor Nathan, que é responsável pela disciplina de física, e ele tinha como intuito, o trabalho, a observação da variação do tamanho de um corpo relacionado com a temperatura do ambiente onde esse corpo se encontra. Sendo esse fenômeno chamado de dilatação térmica. Então é sobre isso que a gente vai estar falando agora. Então vamos lá para a metodologia e para o passo a passo desse experimento. Os materiais que a gente utilizou foi uma régua, uma trena, e era da sua preferência, e um piso. Foi literalmente essas duas coisas. Bom, o primeiro passo é a gente tinha que pegar esse piso e medir o comprimento dele. Depois que a gente pegasse essa medida, a gente ia fazer a área desse piso. E essa medida, a gente foi medindo ele durante 5 dias ou mais, pra gente ver se teve dilatação ou contração desse mesmo material. Mas aí você me pergunta, por que 5 dias? E por que essa dilatação ou contração? Bom, isso se dava por causa da temperatura, e a gente fazia em dias diferentes para ver se tinha essa variação de temperatura. Então a gente pegava um dia onde a temperatura estava mais baixa e percebemos que o piso se contraía. Então, quanto menor a temperatura, menor o comprimento. E quando a temperatura estava mais alta, num dia mais quente, a gente percebeu que o piso dilataria. Então, quanto maior a temperatura, maior o piso. Maior, assim, ele não se dilata muito, mas dá para perceber. Então, depois que a gente foi pegando e coletando esses dados, a gente colocou numa tabela. E aí, a gente fez 2 gráficos. Um gráfico para temperatura por comprimento, e a gente viu que quanto maior a temperatura, maior o comprimento do piso. E um outro gráfico para temperatura e superfície. E a gente também viu que quanto maior a temperatura, maior a superfície. A área da superfície, no caso. Então, a gente pode tirar de relação desses 2 gráficos que a dilatação térmica, neste caso, é diretamente proporcional. Pois, quando a temperatura aumenta, o piso aumenta seu comprimento e, consequentemente, sua área. E quando a temperatura diminui, o piso, consequentemente, também diminui e a sua área. Bom, após a coleta de dados e a gente ter entendido a relação entre os 2 gráficos, a gente começou a responder algumas perguntas. A gente viu em aula, para saber o coeficiente, a gente poderia usar diversas fórmulas, e a que eu usei foi essa aqui. E bom, o resultado que eu tive utilizando essa fórmula foi de 8,2 vezes 10 elevado a menos 4, C, menos elevado a menos 1. E a gente sabe que, teoricamente, se esse for o resultado da minha fórmula, o beta seria de 16,4 vezes 10 elevado a menos 4, C elevado a menos 1. Porque a gente sabe que beta é 2 vezes o coeficiente linear. E aí a gente foi tirar a prova real disso. E a gente viu que deu um valor muito próximo, pois deu 16,5 vezes 10 elevado a menos 4, C elevado a menos 1. E é isso que a gente pode tirar de ensinamento através desses experimentos que foi realizado. Pois a gente viu que, neste caso, utilizando o piso, a dilatação ela foi uma dilatação térmica proporcional, que, como eu tinha explicado anteriormente, se a temperatura cresce, o comprimento cresce, se ela diminui, o comprimento diminui. A gente também viu que, sim, aquele negócio de beta ser 2 vezes o coeficiente linear também está certo, e a gente tirou a prova disso. É claro que os valores deram um pouco diferentes, algum pouquinho diferente, porque as nossas medidas, como foi feita com régua ou trena, não foram precisas. Mas se a gente fizesse em um laboratório com medidores profissionais, eu acho que daria certinho. Então, sim, essa relação está certa. E é isso, espero que tenham gostado do trabalho.